Ok. Ok, bom dia a todos. Damos início Bom ao dia. encontro de oração dos homens batistas da Igreja Batista em Ribeirão Preto. Saudamos a os irmãos aí com a paz do Senhor. Amém. E queremos trazer um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 12 e 13, quando Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios e para nós, né, hoje, falando sobre o amor, ele retrata uma parte de como o amor, de como as pessoas veem. E aí ele dá o testemunho dizendo que, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar, então. Eu vou pedir para o Ademir nos levar nesta oração. Por favor, Ademir. Oremos. Amado Deus, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai amado. Obrigado, Senhor, por cada homem aqui representado, ó Pai, neste momento, neste encontro, cada família aqui, ó Pai, representada, que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai. Seja com o Teu servo, ó Pai, o Wilson Tel, que vai nos trazer uma palavra. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, ó Pai, abençoa cada um presente, abençoa esta reunião, abençoa estes homens, ó Pai, valorosos, ó Pai, que dedicam, ó Pai, um tempo para honrar o Teu nome, ó Pai, nessas manhãs de sábado. Obrigado por existir, ó Pai, esse culto maravilhoso, ó Pai, o qual nós aprendemos muito, ó Pai, com as mensagens, com as palavras, com cada irmão, ó Pai. Cuida, Pai, de cada família, cuida de cada um aqui representado. Dá uma semana na Tua presença. Nós te agradecemos em nome e por amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora ter um louvor, em seguida passaremos às orações em salas, e vamos então com o hino, Moura, por favor. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Damos as boas-vindas aí aos irmãos que chegaram, pastor Alex Cadelha, e agora nós vamos passar então para as Edson salas de oração. Morise, Edson Morise também, viu? Quem mais? O Edson Morise. Tem Bom o dia, Edson Morise. Morise. Bem-vindo. Ronaldo, Ótimo. Bom dia. Nós vamos passar. Ronaldo também lá de Serrana. Ô, Ronaldo. Bom dia, Moura. Bom dia. Opa, Ronaldo, Bom dia a todos. Bom dia a todos. Entrou aí agora o Francisco Teizen também. Desenho. Bom dia. Nós vamos passar agora às salas de oração e Bom dia. queremos fazer alguns Dia, pedidos Teizen. especiais aqui. Deus tocou meu coração para que nós estejamos orando pelos pastores, pelos missionários, pela liderança das igrejas em especial. E para nós aqui, um pedido de oração pelas nossas famílias. E eu também tomo a liberdade de fazer um pedido especial para que estejamos orando pela vida do Theo e pela vida do Moura, na direção desse encontro aqui de oração. E se algum irmão tiver algum pedido, por favor, nos avise. Algum pedido especial, alguns pedidos geral aí. Não havendo, Moura, podemos nos dividir então em salas. Perfeito. Nós vamos dividir agora, vamos ficar 20 minutos, temos um bom tempo aí. Então, controlem aí para ninguém falar que, pô, estava terminando a oração. Né? Então, tem 20 minutos para frente aí. Eu vou abrir as salas, que forem chegando, eu vou colocando nas salas já abertas. Estou abrindo. Chegou aí também agora Combinado. o Paulo Faustino, diácono aqui da PIB Ribeirão. Vamos lembrar do Zé Carlos também, viu? Nós oramos por ele há pouco e vamos estar lembrando da sua saúde nas nossas salas. Perfeito. É isso aí. Os- Alguém tem mais José- algum pedido de oração aí? Alguém tem algum pedido? Então, estou abrindo as salas, hein? Combinado. Retomando. Vamos aqui no próximo música nossa, antes da mensagem do teólogo Theo.
Muito bom. Deixa eu só tirar Amém. aqui. Beleza. Muito bem. Chegaram aí Paulo Simões, o Lorival voltou, né, Lorival? E o Carlos Parussolo, ele está ausente, ele iniciou a direção da reunião, tá? Porque hoje o Theo é o nosso preletor aí, né? E ele foi convidado e aceitou para fazer a abertura, aquela parte inicial, mas ele tinha um compromisso 8 horas, então acabou a sala, até acho que antes de acabar a sala, ele se, ele se retirou para o compromisso que ele tinha. Então, nós agradecemos também pela vida dele. Então, Paulo Simões chegou aí e também o Lorival que voltou para a sala. O Lorival hoje está trabalhando, está lá na Vigilância Epidemiológica na Penha, né? Muito bem. O preletor dessa manhã é uma pessoa bem conhecida. Já vou avisando também para vocês, no próximo sábado, quem vai estar falando para nós é o pastor Tarcísio Farias. Pastor Tarcísio é pastor lá na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. E ele vai trazer a mensagem para nós, a plena felicidade do crente. Tá? Mas hoje temos aí o Theo. O Theo, então, vai estar falando conosco e vai falar aí sobre esse tema importante que ele colocou aí, né? Vai estar falando sobre igreja, colunas e paredes. Muito bem, um tema assim bem colocado, né? Então, Theo, não precisa apresentação sua, né? Você está com a palavra aí, hein? Ok, Eu só vou então vamos pedir lá, né? antes, Theo, vamos pedir antes aí para. Eu vou estar pedindo para quem aqui? Deixa eu ver. Pastor Eli está aí, voltou, Najib, Edson Morise. Eu vou pedir para o Edson Morise estar orando pela vida do Theo, que vai nos falar nesse momento. E já também dando um bom dia aí para o Laurenito, que acabou de entrar. Pastor Laurenito. Edson, vamos lá, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos nesse instante, reunidos com tantos irmãos, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor para nós, para que nós possamos ter de Ti, Senhor, as convicções do Senhor para nossas vidas, Senhor, que haja desafios, que haja conforto, que haja consolo conosco, porque que o Theo vai proferir, Senhor, vai ser da tua boca as coisas que ele vai falar para nós, nossos corações, Senhor. Eu lhe agradeço pelo Theo, porque o Theo é um homem servo do Senhor, que sempre nos dá a oportunidade de ouvir coisas boas, Senhor. Por isso eu peço a bênção na vida dele, e que ele possa nos dar hoje, mais uma vez, Senhor, a tua palavra, a tua santa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus que agradeço. Amém. 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 Então vamos lá, né? E o pastor Zé Ayrton não está aí na sala, não, né? Não entrou, não. Fica tranquilo. Não entrou. Mas entrou o pastor Eli também, né? Outro é um figurão também, viu? O pastor Eli, né? Não, como disse o Daniel na semana passada, né? Que nós temos um padrão elevado de mensagem, né? Então a gente até preocupa o que a gente vai trazer. Mas, Daniel, como Paulo disse, né? Paulo disse assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Então, eu cito essa frase, apóstolo Paulo, né? Mas nós vamos dizer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e agradecemos pela vida desses homens também, que têm abrilhantado nossas vidas e nos dado exemplo, trazendo mensagens tão valiosas, né? Minha esposa falou: olha, você não tem que se sentir pequeno, mas Deus fala através de você, né? Então, nós estamos aqui para isso. Então, a palavra de hoje eu coloquei igreja, colunas e paredes, mas eu vou inverter, eu vou colocar igreja, paredes e colunas, né? Então, eu vou começar por falando das paredes que nós construímos, das paredes que nós podemos ver como construção física na Bíblia, né? E vamos trazer uma palavra sobre isso. Eu gostaria de ler o texto lá, né, em Mateus 16, de 13 a 18, que diz assim:
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, dizendo: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Amém. A gente está sempre acostumado a ouvir aquela frase, né? Especialmente dentro da nossa família, né? Aquela frase assim: eu não preciso ir à igreja para ser um crente, eu não preciso estar ali na igreja, frequentar a igreja, eu posso cultuar Deus em casa, né? Deus não se contém entre paredes, a igreja não quer dizer que Deus está ali, a gente sempre ouve isso, né? Essa frase comum a gente está sempre ouvindo de pessoas que, né, talvez não precisa ir na igreja por uma deficiência física ou alguma impossibilidade por distância ou alguma circunstância, mas geralmente a gente ouve essa frase de pessoas que não querem compromisso com a igreja, que não querem, né, que não querem estar ali. Então eles usam essa válvula de escape, usam essa desculpa, né? Não preciso ir à igreja, eu posso cultuar a Deus na minha casa, né? Conheço uma pessoa que saiu com toda a família da igreja e ele se tornou pastor na sua casa, mas não demorou muito, não. Os filhos, aos poucos, foram voltando para a igreja e ele ficou cultuando a Deus sozinho na sua casa, né? Porque ele Eita. por uma briga que ele teve com o pastor, uma desavença, então ele falou: nós não vamos mais na igreja, nós vamos ser crente na nossa casa, né? É, essas pessoas que dizem isso, elas não estão tão erradas, porque a casa também é um lugar de reunião, de adoração, né? E a igreja também, as paredes não podem conter Deus, né? Então, de certa forma, elas não estão erradas, porque Deus está no nosso coração. Se a gente não tiver a consciência disso, né, não adianta também nem estar na igreja, aparentemente, né? Então, a questão é que dizem isso para não ir à igreja, né? Se ao menos cultuasse Deus verdadeiramente nas suas casas, né? Ou se servisse a Deus verdadeiramente com suas vidas, mas essa desculpa é tal coisa, mas também não fazem a outra, né? Então, eu sei essa mensagem que vem no coração há muito tempo, né? Especialmente de um que a gente deu na dominical, né? Que tratava de doutrinas bíblicas e a gente falou sobre a igreja, né? Então, a origem de edifício, construção, a origem de paredes, né? De onde vem a origem disso, né? Quando Abraão foi separado, foi levado para Canaã, a gente vê que o Egito já existia, essa ideia de templo, de construção, lugar de adorar, de sacrifício, já havia no Egito, né? Então, na Bíblia, que a gente vê as primeiras noção de parede de igreja, eu pude reparar que a gente vê isso daí, a primeira noção que eu tive, que eu reparei, foi lá quando Jacó, fugindo da presença do seu irmão, né, e fugiu para... Ele se deitou para dormir, tomou uma travesseiro e teve um sonho. Os anjos do Senhor subiam e desciam por uma escada, tinham acesso ao céu. E ele acordou tremendo e disse: quão terrível é esse lugar é a porta dos céus. Ele pegou aquela pedra, daquela pedra ele fez um altar, e ele fez promessa ali. Deus falou com ele naquele lugar, né?
Então, ele erigiu uma coluna com aquela pedra e adorou a Deus ali, né? E lá em Gênesis 28, 22, ele disse: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, né? Ele disse que ali ele faria, né? Haveria uma construção que seria a casa de Deus. Essa é a primeira referência. E a segunda referência que eu encontro de construção de paredes, de coisa física, né? Foi a construção do tabernáculo, que Deus apresentou um projeto a Moisés, apresentou com os mínimos detalhes e capacitou até 2 pessoas para fazerem os detalhes artísticos. Deus gosta, sabe, desses detalhes. Eu viajando com o Moura, nós estávamos ali na Argentina, e eu disse para o Moura que eu gosto de entrar em catedrais, né? Talvez ele até tenha se escandalizado um pouquinho, e nós entramos numa das catedrais ali, e a gente pôde ver cada detalhe. Irmãos, colunas de mármore vermelha e branca. Quando construíram aquilo ali, não havia o maquinário, a tecnologia que nós temos hoje. Aquilo ali tinha 200 anos de construção. E as pessoas trabalharam ali, colocaram o coração com os mínimos detalhes para erigir aquele lugar, né? Então, eu fico admirado como Deus gosta de detalhe, gosta do capricho, gosta do nosso zelo, né? Às vezes a gente tem um zelo pela igreja e as pessoas olham para nós e falam: esse é o dono da igreja. É dono da igreja que a gente tem o cuidado, a gente tem zelo, a gente gosta de ver ali as coisas certinhas, porque Deus, ele deu toda a instrução para construir o tabernáculo, né? E capacitou ainda 2 homens, né? E a gente vê depois que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus não pode ser contido em 4 paredes, mas Deus vem, ele vem ali, se coloca ali na presença, naquele lugar. Ele disse lá em Êxodo 40, 34, né? Que diz assim: então a glória do Senhor cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Mas Deus, antes, em Êxodo 25, 8, ele diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, Deus, ele tem esse zelo, ele queria aquele lugar ali de estar ali, uma referência que ele poderia estar ali com o povo dele, né? Outra que eu vejo também, né, um lugar físico para adoração, é o lugar do templo, a construção do templo, né, que estava no coração de Davi, a construção de uma casa de adoração, né? Lá em 1 Reis 5:5, ele diz: pelo que intento edificar uma casa, Salomão dizendo, né? Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome, né? E Salomão construiu o templo, e depois nós vemos ali que, lá em 2 Crônica, de 7, de 1 a 3, né, que a glória do Senhor encheu todo o templo. E diz assim: tendo acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes ali não podiam entrar. Os filhos de Israel, vendo a glória do Senhor sobre a casa, se curvavam e adoravam e louvaram. E depois essa casa foi reedificada por Esdras, consagrada, Esdras e Neemias, né? E está lá em Esdras 6, de 13 a 18. Então, a ideia de ter um lugar para falar com Deus é antiga, né? Deus precisa ter um lugar específico, Deus precisa ser naquele lugar, tem que ser ali, né? Às vezes eu vejo o pessoal fazendo peregrinação para Aparecida do Norte, né? Para Jerusalém, mas Deus precisa ter um lugar ali? Não, Deus não precisa, né? É claro que ele não precisa, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas por causa da nossa pequenez, né? Deus tem alguns lugares onde ele também se revela a nós, né? Jesus disse:
por causa da pequenez dos homens. Diz assim: a lei foi dada por causa da dureza no vosso coração. Assim também Deus se revela em alguns lugares, né? Para que o busquemos com seriedade, para que a gente tenha seriedade no tratamento com ele, né? Então, a ideia da casa de Deus é um lugar comum, né? Hoje, né, nós temos a casa de Deus, né, a igreja, nós temos o templo que nós cultuamos. Por mais simples que seja, né, é um lugar onde nós podemos nos reunir, né, testemunhar, busca pelo Senhor, mas Deus não pode ser contido pelas paredes, né? E a palavra de Deus também diz, a gente entende isso na nossa declaração doutrinária, que a igreja é uma reunião dos salvos, né? Então, a igreja também não é só um lugar físico. A igreja, principalmente, Jesus trouxe e disse que a igreja estaria no coração dos homens, né? Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. Se você buscar, você vai achar. E Deus quer ser achado de nós, né? Essa ideia de igreja, de parede, né? Essa ideia de espaço físico da igreja, né? E nós também podemos ver as colunas, né? Mateus 16, 18, que nós acabamos de ler aí, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta casa edificarei a minha igreja. Nesse primeiro momento, nós pensamos que as colunas da igreja, vamos falar agora sobre as colunas, né? Que as igrejas são os mártires, são os santos, né? São os apóstolos, aqueles que fizeram a diferença para que a igreja fosse edificada, né? Que é edificada sobre Pedro, né? Essa é a tradição católica, né? Então, sobre Pedro, Jesus edificou ali a sua igreja. A primeira ideia que a gente tem nessa palavra é que ela esteja se referindo a pessoas, né? Mas as colunas da igreja não são pessoas, ao meu ver, né? São as doutrinas, são os ensinamentos de Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essas colunas são as verdades eternas que sustentam a nossa fé, né? Jesus não está dizendo a Pedro que é sobre a vida de Pedro, nem dos seus sucessores, né? Mas sobre essa pedra, quer dizer, sobre esta revelação divina que você está fazendo, sobre esta profissão de fé que você está fazendo, eu edificarei a minha igreja, né? Eu edificarei é algo que ainda vai acontecer, é algo que está por vir, né? E as portas do inferno, né, que não prevalecerão contra ela, também está se referindo à morte física, que vai daí por diante, Jesus começa a falar da sua morte e da sua ressurreição, né? Então, a igreja ela não é feita de pessoas. É claro que as pessoas que nós dizemos, olha, aquela família, esses irmãos, eles são colunas aqui nesse lugar. Nós estamos falando sobre referência, mas as colunas são as doutrinas, né? Amém. Jesus também faz aí um jogo de palavra com Pedro e os discípulos, que eles vão entender mais tarde, né? E por isso também Jesus disse no versículo 20, que a ninguém dissesse que ele seria o Cristo. Naquele momento, falou, a ninguém dissesse que ele seria o Cristo, né? Então, a liderança religiosa já havia rejeitado, a liderança de Israel ali, né, havia rejeitado Jesus e estavam procurando um motivo para condená-lo, né, para poder prender, acusá-lo, né? E nesse momento, era um motivo que ele poderia ser acusado de uma revolução contra Roma. Então, ele disse naquele momento que a ninguém dissesse isso. Foi difícil eu entender isso, viu, irmãos? Foi difícil eu entender. Porque Jesus está dizendo, olha, você não diga que eu... né? Mas essa palavra foi para aquele momento,
né? Então, os líderes estavam procurando um motivo para acusá-lo, e isso iria diretamente contra Roma, seria uma acusação de revolução contra os romanos, né? Então, só para complementar o que nós lemos aí, é um texto que sempre fica na mente porque está dizendo isso, né? Mas as colunas da igreja, ao meu ver, ao nosso entender, são os mandamentos, os preceitos, os ensinos de Jesus, sob a direção de Deus e sob a luz do Espírito Santo, né? Amém. Eu vejo isso na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós temos vários princípios e doutrinas que, para nós, são colunas da igreja, né? Por exemplo, ter a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. É uma das colunas, né? E como doutrina nós temos aí também, né, as Escrituras Sagradas, né, que é a revelação, palavra de revelação de Deus aos homens numa linguagem humana, que fala sobre o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos também outros sobre o que nós outras doutrinas, né, que nós devemos pensar, né? Aí a convenção traz ali na sua declaração doutrinária aquilo que nós devemos pensar sobre o homem, pecado, salvação, eleição, reino de Deus, sobre a igreja, batismo e ceia do Senhor, o dia do Senhor, o ministério da palavra, mordomia, evangelização e missões, educação religiosa, liberdade religiosa, ordem social, família, morte, justos e ímpios. É só ler a nossa declaração, né, doutrinária, só dar uma lida ali, dar uma estudada e uma refletida, né, que os irmãos vão ali viram as colunas que estão aí sustentando a igreja, né? E eu só reparei aí nessa declaração doutrinária, eu acho que faltou aí oração. Eu não achei nenhum comentário sobre a oração. Depois os irmãos reparem, os irmãos julgam e talvez esteja num outro, né, num outro artigo, né? Mas nós podemos servir a Deus com eficiência estando em nossa casa? Nós vimos aí as quatro paredes, as paredes, e nós vemos aí colunas, né? Em nossa casa, nós podemos servir a Deus com eficiência, né? Alguns são tolhidos por circunstância e não podem ir à igreja, né? Mas a gente vê que nós, participando da igreja, da nossa reunião, né? Jesus falou: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a nossa igreja é uma reunião de salvos, uma reunião, mas essa reunião você pode fazer ela com frequência, mas geralmente, se não tiver um local de você se reunir, né, ela vai se tornando menos eficiente. Por isso, nós temos a igreja onde nós nos reunimos e nós nos juntamos ali, nós compartilhamos, né, as bênçãos, nós ajudamos uns aos outros. Nós vamos ver na reunião da Uma Boa esse mês de abril sobre os mandamentos recíprocos, né, que diz uns aos outros: ajudai-vos, consolai-vos, amai-vos. A gente só pode praticar isso, irmãos, na igreja. Ou você tem um espaço muito limitado ali na sua vizinhança, ao redor de onde você mora, principalmente hoje que a cidade é grande, né? As distâncias são maiores, né? E as pessoas estão mais esparramadas, nós temos um lugar de reunião, né? Onde estiverem 2 ou 3, né? Você teria um número pequeno, mas para você expandir, você tem que ter um lugar maior. Eu estou aqui defendendo que não é a igreja que faz tudo na nossa vida, mas é a igreja que proporciona o nosso crescimento, né? É um lugar onde os santos se reúnem, né? Se não são pessoas, mas são as doutrinas da nossa fé que constroem as colunas. E o mais importante sobre a igreja,
né? O mais importante sobre a igreja, que nós também somos o templo do Espírito Santo, né? Em Joel 2:28, diz que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, né? Uma coisa para nós pensar. A igreja física, que os irmãos fazem essa ideia depois, esse julgamento, né? A igreja física, ela é importante para nós ou não, né? Ela é importante ou não, né? Então, os irmãos depois fazem esse julgamento, né? Mas o mais importante sobre a igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, a igreja, é na igreja que física, né? No lugar que nós se reunimos, é ali que nós somos chamados, é ali que nós somos vocacionados, né? É ali que nós somos instruídos, é ali que nós somos ordenados e é ali que nós somos enviados, né? Se a gente se reunir na nossa própria casa com um grupo menor, né? Por quanto tempo nós manteríamos isso, né? Dizem que nós somos como uma brasa que você coloca, tira ela do braseiro, ela vai esfriando. A hora que você volta ela no braseiro, ela se aquece de novo, né? Ela se torna uma brasa novamente, né? Então, essa desculpa da gente, olha, eu não preciso ir na igreja para ser um crente, ou para servir a Deus, ou para estar, né? Ela não é tão errada, mas você também é muito limitado, né? E é uma boa desculpa para você também não querer ir na igreja, né? Trocar por uma outra coisa que eu fico assim bravo, irmãos, porque na nossa vida, no nosso caminhar, nós trocamos coisas muito maiores. Viu? Às vezes o irmão tem a bicicleta, eu não vou porque eu tenho que praticar a bicicleta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, arruma desculpas e acaba, às vezes, nem praticando a bicicleta, mas é uma boa desculpa para não ir, né? Mas é na igreja que a gente recebe todas as bênçãos, porque nós estamos juntos, estamos ali na fogueira, recebendo, né? Então, é na igreja que nós somos até enviados, né? Então, a igreja tem as paredes, né, que são importantes, que eu tentei mostrar para os irmãos que também são importantes, e as colunas, né, que para mim não são pessoas, mas são as doutrinas da nossa fé. E nós temos também lá em 1 Coríntios 3,16, que fala também que nós somos santuário de Deus, né? Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, né? E no outro texto diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nós somos templo do Espírito Santo, mas nós nos reunimos na igreja, né? Então, se o irmão tem alguma desculpa, né, que não seja preguiça, mas puder estar na igreja ali envolvido, né, desenvolvendo, com certeza o irmão vai estar crescendo, né, e o irmão vai estar abençoando a vida de tantos outros. Essa palavra que eu trouxe para o irmão, para que esclarecer uma coisa que eu já vinha há muito tempo meio contrariado com essa frase: não preciso ir na igreja para ser um crente, né? Então, de certa forma, agora os irmãos me deram a oportunidade de fazer um desafio. Amém? Então, que Deus possa abençoar essa palavra no coração de todos. Amém. 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 Nós vamos estar partindo para a última música nossa. Nós tivemos na nossa reunião hoje 30 irmãos, 3 já saíram por motivos que precisavam, que é o Carlos para o Sul, que eu já falei, o Cláudio estava no metrô,
e o pastor Laurenito tinha uma reunião também agora às 9 horas, né, um concílio, e estava indo para lá, né? Então, nesse momento, nós estamos terminando, praticamente terminando a reunião, com 27 homens presentes de 30 que nós tivemos hoje na reunião. Lembrando, então, no próximo sábado, quem vai falar para nós vai ser, então, o pastor Tarcísio Farias, como eu disse, lá da Igreja Batista do Barro Preto, Belo Horizonte, uma igreja importante na capital mineira, e ele vai falar sobre a plena felicidade do crente, com base lá no Salmo 112, de 1 a 10. Muito bem, então eu vou colocar agora a última música para nós. Na sequência, nós vamos terminar com uma oração. Eu vou estar pedindo para, deixa eu ver aqui quem não tem orado ultimamente, que a gente não pediu, mas eu vou pedir para o Renato. Beleza, Renato? Você vai orar no final aí, agradecendo pela reunião e pela vinda do Theo que trouxe esse estudo, essa mensagem para nós a respeito da igreja. Só um minutinho, então, vamos lá na nossa música. Ok. Essa música, ela complementa, né, um pouco a mensagem que o Theo trouxe para nós aí a respeito da igreja e do fundamento da igreja, né? Então, a música completa também, contribui um pouco para a mensagem que o Theo está trazendo nessa manhã. A igreja é o fundamento. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte em seu amor, em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito preciosa que Deus providenciou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado por este momento que estamos reunidos em Teu nome. Muito obrigado por cada filho Teu, meu Pai, que tem se disposto a ouvir da Tua palavra, da Tua mensagem. Nesta reunião de homens, meu Pai, somos-te gratos pela vida de cada um. Muito obrigado pela vida do Theo, pela mensagem que ele trouxe a cada um de nós neste momento. Amém. Abençoar o Teu filho, derramar as Tuas ricas bênçãos sobre a vida dele, que ele possa estar sempre pronto para te servir, para te bendizer, para te engrandecer, que ele possa ouvir a Tua voz, a Tua palavra e transmitir a Tua mensagem, meu Pai, a todos aqueles que precisam.
Te pedimos uma bênção especial para cada um de nós que somos teus filhos, que estamos prontos para te servir, meu Pai, onde quer que estejamos, onde quer que formos, porque sabemos que a tua igreja somos nós, meu Pai, cada um de nós, aonde quer que formos. Mas nós precisamos de uma igreja física para nos reunir, para nos amar, para nos respeitar, para estar juntos uns dos outros, meu Pai. Que possamos ouvir a tua voz através de cada filho teu, que possamos ser abençoados por cada filho teu, que possamos saber não só ouvir, mas também obedecer, também querer fazer o que o outro quer também, meu Pai. Não é só querer que a gente faça a nossa vontade sobre a vida da tua igreja, mas, em primeiro lugar, ouvir a tua mensagem, a tua palavra para os nossos corações, meu Pai. Muito obrigado pela nossa igreja, pelo pastor Armando, por todas as igrejas aqui representadas. Abençoe todos os pastores, meu Pai, todos os Amém. filhos teus, de todas as igrejas. Abençoe os nossos familiares neste final de semana, que possamos viver na tua santa presença, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. Muito obrigado Amém. por este momento, meu Pai. É isto que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Antes do Daniel puxar a fila aí dos comentaristas ou os inquisitores aí, né? Só lembrando aqui, Nemias entrou aí também na reunião. Tudo bem, Nemias? Bom dia. Também, curiosamente, hoje nós temos dois Eli. Olha só, aí, dois Eli participando da reunião. Pastor Eli Correia e o Eli, que é membro da nossa igreja aqui também. Seja bem-vindo, Eli. Muito bem. Daniel, diga lá, o que você tem aí a falar, hein? Bom dia, meus irmãos. Paz e graça, amor no coração de todos. Moura, você vai me permitir duas coisas separadas. A primeira é uma reclamação contigo, tá? E eu gostaria de fazer essa reclamação aqui na frente dos irmãos para ficar bem claro. Por 2 vezes, você falou que o Lorival caiu. Ah, Lorival caiu, Lorival... Poxa, isso é chato, o rapaz é velhinho, entendeu? Você tem que ter mais amor no coração. Por favor, ele pode se sentir chateado. Ô, Moura, você chamou esse rapaz para falar coisa séria aí, ele entra com... só para me manifestar. Ô, Lorival, fica tranquilo, tem um ditado que diz, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Então, tudo bem. Pronto, vamos lá, então. Eu que sou o menor entre vocês, eu fiquei muito feliz, Theo, com a sua palavra, porque me deu uma visão diferente de um texto que eu sempre lia e ficava meio em dúvida, né? Quando ele diz, e eu lhe digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a gente sempre direciona as coisas para uma pessoa e você me deu uma visão diferente disso. Amei. Entendeu? É bom quando a gente está aprendendo, né? Esse local aqui é local de aprender, de ouvir, de meditar. Então, eu fiquei muito feliz quando você falou das colunas. Cristo está se dirigindo às colunas, a importância das colunas, e que sobre essa pedra será edificada a igreja. Então, eu fiquei muito feliz, muito obrigado. Te amo, viu, careca? Te amo, viu? Beijo no coração. Ô, Daniel, só complementando aí um pouquinho o que você falou, eu ouvi uma mensagem também esses dias atrás do pastor Hernandes Dias, da Presbiteriana, e ele falava sobre esse texto. E realmente ali a gente lê esse texto e dá uma impressão de... A gente tem um entendimento, normalmente as pessoas têm um entendimento, e quando Jesus fala isso, tu és Pedro, e sob esta pedra ele estava se referindo a ele Jesus, e não a Pedro. Né? Então, às vezes a gente lê e não tem um entendimento correto. Por isso que é bom a gente sempre estar aprendendo e estudando, não é isso? E verdadeiramente Cristo é a coluna da igreja, né? Exatamente. Nós vamos ser as paredes ali, vamos preencher o restante. Olha lá, mal rebocada, viu? Mal rebocada. Tem umas que nem reboco leva, viu? Verdade. Antônio Carlos. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? Passa tão rapidinho que
Estamos terminando, mas já estamos conversando aqui de novo. É tão rápido. E, pela graça de Deus, estamos aqui. O Theo trouxe uma explanação do que Deus colocou no seu coração, e uma coisa importante que eu sempre pensei, né, sobre essa questão da brasa que ele citou aí. A brasa, quando ela sai da fogueira, a tendência é apagar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ela retorna, ela não só é aquecida, como ela aquece outros, né? Ela retoma aquela propriedade do calor que passa para outras brasas, né? Para outros que, às vezes, estão se apagando ali. Esse é o papel do crente na igreja. E eu sou uma pessoa que eu não posso ficar sem igreja. Eu sinto, por exemplo, que a igreja é o que dá assim, é uma mola propulsora para você prosseguir, porque ali você aprende com os irmãos, você ajuda outros irmãos, e essa participação que você tem, ela só te faz crescer. Então, as pessoas que pensam assim que eu não preciso de igreja, estão totalmente equivocadas. À medida que você vai soltando a corda, é só você pensar num filho, por exemplo, né? Nós que temos filhos, netos, a gente sabe. O filho, ele não quer ir na igreja. Estou com sono no domingo. Não vou, tal, aquela coisa. E você vai abrindo mão daquilo, não consegue o controle. Qual é a tendência? Não é esfriar? E daqui a pouco não está indo mais na igreja? Não dá para dar corda. Pelo contrário, você tem que puxar a corda. Não tem moleza na vida cristã. Então, eu agradeço a palavra do Theo aí, esse texto aí que ele trouxe, e também, quando ele citou essa questão da brasa, eu pensei em mim. Eu não posso ficar sem o calor dos irmãos. Amém. Davi. Oi, pronto. Olha, eu quero dizer aí que fiquei muito feliz de poder participar desse encontro, tendo o Theo nos trazendo a mensagem. Theo, você me deu a oportunidade de rememorar algumas questões. Quando o Zé Carlos tinha 4 anos de idade, Ixi, e eu tinha... Faz tempo, né? Quando o Zé Carlos tinha 4 anos de idade e eu tinha 2, então já fiquem sabendo que eu sou mais novo que ele, eu me lembro que nós chegamos aqui na primeira Igreja Batista do Brás, e meu pai havia sido contratado para ser zelador da Igreja do Brás. E a Igreja do Brás mantinha, no fundo da igreja, uma pequena casa que era chamada de Casa do Zelador. E foi ali que nós fomos morar, e foi ali que nós ficamos durante 13 anos da nossa vida. Saí de lá com 15, o Zé Carlos tinha 17 quando saímos de lá. E ali na Igreja do Brás, como zeladores, a gente não faltava na igreja, porque a gente morava na igreja. E eu me recordo que nós participávamos, eu diria que quase todos os cultos, quase todas as atividades, fossem elas espirituais, fossem elas administrativas, fossem elas atividades de lazer, uns com os outros, uns com os outros. E foram tempos extremamente abençoadores na nossa vida. Eu digo isso por mim, tenho certeza de que também falo isso pelo Zé, e falo isso pela Marta também. Foram tempos maravilhosos em que a gente pôde ser muitíssimo abençoado por Deus. A igreja é uma provisão de Deus para a vida do ser humano. Deus nunca precisou de uma igreja para chamar de sua, no sentido de um templo, de um lugar, de uma localização geográfica. Não, Deus nunca precisou disso. Deus habita em nossos corações e nós louvamos a Deus através do nosso coração e da nossa mente em Cristo Jesus. Mas a provisão de Deus através da igreja, do templo, do espaço físico, do local onde podemos nos reunir, isso é muito abençoador, porque Deus usa a vida das pessoas que estão ali, reunidas, para falarmos uns com os outros.
eu trago aqui na minha memória momentos dentro da igreja que falam profundamente ao meu coração até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Nome de pessoas, experiências com pessoas que transformaram a minha vida e hoje, ainda hoje, 60 anos depois, é referência para a minha vida. É referência. Poderia citar aqui uma relação de 15, 20 nomes aqui de pessoas que fazem, que eu aprendi, que eu conheci dentro da igreja, sentado nos bancos da igreja e que fazem referência na minha vida até hoje. Theo, muito obrigado por sua palavra. Ela nos trouxe a recordação da importância da gratidão que devemos ter a Deus pela provisão que Deus fez da igreja física, do templo, do local, da localização geográfica onde nós podemos estar, com a igreja que é organismo. Eu, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, sendo abençoados, ministrados por um servo de Deus, um anjo do Senhor, escolhido por Deus para fazer isso, aquele grupo que está ali reunido. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando nesta igreja virtual que nós temos aqui entre nós. Obrigado. Deus o abençoe, rica e bondosamente, para sempre, irmão Theo. Amém. Amém, amém. Só realmente Amém. aí, corroborando, e até a torcida é igual, meus irmãos. Só corroborando um pouco aí com a palavra do Davi, realmente nós tivemos essa experiência de morarmos dentro, podemos dizer assim, moramos dentro da igreja, né? E não temos nenhuma dificuldade, nenhum constrangimento em dizer isso, né? E realmente foi um período, assim, realmente muito abençoado. Nós éramos crianças, éramos jovens, chegamos na igreja, o Davi diz aí, eu tinha 4, 5 anos, alguma coisa assim, né? E o Davi com 2, a Marta com 3 anos, e depois veio o resto da prole, mais 4 atrás, né? Mas nós chegamos lá. E foi realmente um tempo muito abençoador. Todo domingo tinha alguém almoçando com a gente em casa. Todo domingo alguém levava alguma coisa. Terminava o culto da noite, estava lá com a gente, comprava pizza. Como é que era o nome daquele que sempre comprava pizza à noite lá, Davi? Que era da polícia. Você lembra? Eusébio? Nossa, ali tinha o Eusébio, que era um sujeito espetacular, um amigo da família. A gente tinha o Lira, tinha o Salomão, a gente tinha ali, olha, um grupo de pessoas que estavam sempre ali. O irmão João Bermudo, pai, João Bermudo filho, aquele grupo Davi Araújo, aquele grupo grande de pessoas que a gente estava sempre ali junto. Era um momento maravilhoso, espetacular aquele momento que Deus nos deu. Inclusive, Davi, lá em Foz do Iguaçu, eu encontrei com o João Bermudo filho. Eles estavam lá, conversamos bastante lá, mas foi um tempo muito agradável. E a gente, hoje, a gente olhando para a igreja, realmente nós que fomos lá naquela época, e boa parte dos irmãos são, né? Assim, às vezes falta uma compreensão clara para nós de ver, vamos dizer, os membros da igreja não participarem da igreja. Hoje nós temos uma população que vai no culto da manhã e uma população que vai no culto da noite. Alguns estão nos dois. Normalmente somos nós dessa época que vivemos esse tempo todo dentro da igreja, né? E a gente tem dificuldade de entender isso, né? Não no sentido de, vamos dizer, estar fazendo uma crítica, nada disso, mas a igreja tem que fazer falta na vida da pessoa. Realmente, nós não precisamos da igreja para ter comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus se expressa na comunhão com os irmãos. Amém. Os irmãos estão na igreja, não estão fora. Então, realmente, é bom nós discutirmos isso, é bom nós estarmos ouvindo isso, porque eu tenho, para mim, né, que nós todos que participamos dessas reuniões nossas aqui de sábado, na verdade, Deus tem feito um trabalho no coração de cada um de nós, e nós temos um dever, nós temos aí, vamos dizer, uma responsabilidade
de multiplicar esse conhecimento, de estar conversando com as pessoas, estar motivando a igreja, especificamente com o tema de hoje, a serem da igreja, participarem da igreja. Então, é muito bom. E posso realmente confirmar isso aí. Foi um tempo maravilhoso quando nós moramos na igreja. Foi ótimo. E Conhecemos você, pessoas, nunca faltou nada, participamos de tudo enquanto é reunião. e Tudo enquanto é você, reunião, a você gente estava usou. lá. Oi? Você usou aí a palavra prole, né? Eu lembrei lá do Salmo que Davi está ali totalmente enciumado por causa da andorinha, do pardal que fez um ninho na igreja. Talvez ele gostaria de ser ele ali fazendo isso, né? Ele fala no Salmo assim com certos ciúmes, né? Até o pardal encontrou morada ali para sua prole, ou a andorinha também, né? É, Ele fala assim com um carinho tão grande, mas com ciúmes também, viu? é Eu verdade. costumo dizer, já disse isso, vou repetir, faço isso como um culto ao Senhor. Durante esse período que nós estamos falando aqui, eu e o Zé Carlos, a, a casa era pequena e, como o Zé Carlos disse, quando a família começou a crescer, faltou cama para a gente dormir. E eu tive a bênção de, durante uns 8 anos da minha vida, de dormir nos bancos da igreja, dormir nos bancos da igreja toda noite. Eu abria, tinha uma portinha da casa do zelador para a sala da União Feminina, É isso e mesmo. abria aquela portinha, meu pai virava os bancos, minha mãe estendia ali umas coxas e umas coisas ali sobre aquele banco, e ali eu dormi. Então, durante 8 anos, eu dormi na casa, dentro da casa do Senhor, olhando para o templo do Senhor, olhando para as janelas que faziam parte daquela sala da União Feminina. E falo isso com muita alegria. E olha, ainda hoje, de vez em quando, eu até cochilo na igreja. Muito bom. Eu estou precisando dormir nessa igreja também, meus irmãos. Tá bom. O Domênio tinha levantado a mão, mas não estou vendo mais ele aí. É isso? Então, Rodolfo, vamos lá. Bom, eu queria primeiramente louvar a Deus por essa reunião, por tudo que está sendo falado aqui, que a gente está sendo edificado de várias formas, por várias pessoas, tá bom? Queria também estar louvando a Deus pela vida do Theo e queria dizer que ele está fazendo jus a essas três palavrinhas do nome dele, Theo, tá bom, Theo? Que você continue assim, que ele continue sendo um pregador, assim como o Davi Moura é aqui, que ele continue sendo um pregador assim cativo aqui das nossas reuniões, tá bom? O que eu queria comentar sobre esse assunto muito importante que o Theo trouxe é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer ser o Deus da nossa vida. Esse é o nosso maior perigo, né? Muitas vezes a gente quer ser o Deus, né, das nossas vidas. Então, Jesus, quando estava passando a maior necessidade de 40 dias no deserto, lá com fome, o tentador aparece para ele e fala assim: por que que você não transforma essas pedras? Aí, você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Era lógico fazer isso, né? Tinha justificativa para fazer isso, mas ele não quis ser o Deus da vida dele naquele momento, né? Não quis tomar a decisão em si. Com relação à nossa vida espiritual, Deus também, ele nos orienta como é que nós devemos conduzir a nossa vida espiritual, né? Então, por exemplo, na palavra de Deus, você vai encontrar, nós vamos encontrar respostas de como é que a gente deve conduzir a nossa vida espiritual, né? Você vai encontrar lá, por exemplo, um texto que diz assim: qual bom e qual suave é que os irmãos estejam em união. Se eu fico na minha casa e eu não estou em união, já desconsiderei esse texto. Tem outro texto que diz lá que aquele que se isola, está em Provérbios, busca interesses egoístas e insurge-se contra a verdade.
Então, ó, só nesses dois textos a gente já vê que a pessoa que ela não quer estar junto com o rebanho, né? Ela está em desobediência. Está em desobediência à palavra, né? E, assim, é uma coisa extremamente desagradável, entendeu? Então, eu louvo a Deus porque foi muito inspirativa essa reunião, certo? Pelo tudo que foi ouvido aí, tanto do nosso pregador como também dos demais irmãos. E eu me senti hoje mais edificado, tá bom? Então, Amém. Deus abençoe todos vocês. E eu espero que essa reunião continue daí para melhor, tá bom? Um abraço. Deus abençoe a todos. É isso aí. Só um pouquinho. Amém. Só... Moura, desculpe aí, é que eu fico pescando as coisas quando a pessoa fica falando e eu tenho de falar. Me perdoe. Mas, ô Theo, você foi colocado num patamar aí, meu querido, muito complicado para se manter. Então, por favor, estude, porque o Rodolfo falou que você está no patamar de pregadores igual Davi, meu irmão. Se leou. Entendeu? Agora você está alto para você, viu, meu querido? Que Deus te abençoe. E você vai se preparando aí, viu, Daniel? Dia 4 de maio, hein? Estou mandando essa semana para você. 4 de maio está chegando, hein? Muito Tamo bom. aí. Ademir levantou a mão, né? Eu Antes de dou você falar, risada. Ademir, Vou ô, falar de Ademir, cobrar isso depois. ó, só Então, pode antes do falar? Peraí, antes do Ademir falar, vamos só lembrar que foi lançado um desafio a semana passada aí, para que em julho nós tenhamos aquele encontro que teve lá em dezembro, a gente tem esse encontro aqui em Ribeirão Preto em julho, e com churrasco e tudo, hein? E aí vai ser uma maravilha. Já tem até o cara que vai fazer o churrasco, é o Ronaldão lá de Serrana, que é formado. Qual é a sua formação mesmo, Ronaldo? É mestre, né? Gabriel, você quer Eu não ouvi direito, Ronaldo. contabilidade, gestão de empresas, gastronomia. Então, ele é formado em gastronomia. Então, vocês imaginam como é que não vai ser esse churrasco. Então, vamos lembrar disso e vamos aí trocando as ideias, porque está chegando julho, hein? Muito bem. Ademir. Então, não tem muito para acrescentar, porque já foi todos os comentários foram todos, né, de maravilha. E Theo, Deus abençoe do Theo, pelo tema, né? Igreja, coluna e parede, e a palavra. Agora, quando ele fala assim do não vamos à igreja, aqui em casa é a mesma coisa, isso é pessoas que não têm compromisso, não querem compromisso, então preferem ficar em casa, porque igreja é compromisso. Esse grupo aqui é uma igreja. Nós estamos aqui todos os sábados, acorda cedo, especialmente para estar aqui presente. Nós temos cerca de 25, 30, até mais. Então, isso é compromisso, pessoas que se comprometem. E não tem lugar melhor que Salmo 122 diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem nem o salmista, né? Então, a igreja é primordial na nossa vida. Eu trabalho com inteiro, todos nós trabalhamos com inteiro, mas não vê o dia de chegar domingo para ir para a igreja, para ouvir a palavra dos irmãos e sentir a presença de Deus. Que maravilha que é. Então, a pessoa que não quer ir uma igreja realmente é porque ele não quer compromisso. Que Deus abençoe então, a sua palavra e o tema. Que maravilha, tá? Bom final de semana a todos. Pastor Alex Gadelha vai falar. Só peço para o senhor, pastor Alex, pega a canetinha e anota aí, 3 de agosto. Essa data é importante, o senhor vai falar para nós. Rapaz, amém, isso é um prazer. Bom dia, meus irmãos, graças e paz a todos. Eu gosto Humor. que Deus continue abençoando, né? O irmão Theo que trouxe a palavra, muito edificante. E enquanto o irmão Theo falava, eu estava pensando aqui, né? Os benefícios da comunhão vivida na igreja para uma pessoa que vive nela, que congrega nela. Estava pensando aqui, porque na igreja a gente aprende a falar, a se comunicar, aprende a liderar, aprende a servir. Na igreja
muitos filhos que não tiveram pais presentes, de repente veem na igreja referências de pais, de esposos, de esposas, de mães. São tantas coisas que Deus trabalha dentro de uma pessoa, na comunhão da igreja. Deus nos ensina o gosto da leitura, pelo estudo da palavra. Deus nos ensina a desenvolvermos a habilidade da atenção, quando você senta ali para ouvir outra pessoa falar, especialmente falar a palavra de Deus. Eu gosto de dizer assim, que duas coisas que eu gosto muito de dizer aqui no meu interior. Eu digo assim, olha, eu aprendi a abraçar aqui na comunhão da igreja. Por quê? Porque na minha casa não tinha essa cultura de afeto, então, aquele sertanejo duro, né, meus pais. Então, assim, mas na igreja eu aprendi muitas coisas com relação até isso, ao afeto, à comunhão, a desenvolver amizades profundas e assim por diante. Então, eu digo que a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar para se estar, para se viver, para aprender. A escola bíblica dominical é a melhor escola do mundo, sabe? O culto de celebração ao Senhor é a melhor festa que a gente pode experimentar, um culto de adoração ao Senhor, o serviço ao Senhor. Então, eu vejo tantas pessoas criticando a igreja de maneira tão injusta. Eu sei que a igreja, ela tem suas falhas, né? Nós erramos porque ainda somos pecadores, nós seremos totalmente santificados quando estivermos na glória, mas ainda assim, mesmo sendo uma comunhão de pecadores, ainda é uma boa comunhão, ainda é um lugar de amizades verdadeiras. Inclusive, por sermos pecadores, na igreja a gente também aprende a humildade, aprende a perdoar, aprende a pedir perdão. São coisas que a gente não aprende em nenhum outro lugar, sabe? Então, é valorizar a igreja do Senhor. Só mais uma coisa importante também, que eu sei que alguns têm criticado, né, a ideia do templo. Ah, nós não precisamos de templo. É um discurso de desigrejado, né? Assim, se usa esse adjetivo. Não, nós não precisamos de templo, nós somos a videira, o prego e a treliça. Só que quando a gente olha para a vida de Jesus, né, Jesus frequentava as sinagogas, Jesus ele respeitava aquele lugar de tal maneira que quando ele viu os vendilhões do templo, ele os expulsou, né, porque tinham contaminado com corrupção o templo. Então, é amar a igreja do Senhor, não ignorar a importância do templo, não hipervalorizar, né, não idolatrar o templo, mas não desfazer-se do templo, não criticar, porque a igreja tem um lugar de adoração. Não, não. Então, que Deus continue abençoando o irmão Theo, palavra muito edificante, que nos faz enxergar de perto cada vez mais o valor da igreja. Sobretudo, a igreja ela é preciosa porque Jesus comprou com o seu próprio sangue. Então, tudo isso faz com que a gente ame a igreja com todas as nossas forças. Então, que Deus continue te abençoando, irmão Theo. Pastor Alex, eu diria que eu posso afirmar que todos que participam nessa nossa reunião de sábados, né? Claro, às vezes um vem um sábado, vem o outro e tal, mas a gente tem tido uma participação muito grande aí. É uma lista mais ou menos aí de 60 pessoas que assiduamente têm participado com uma ou outra falha. Eu posso quase que afirmar com certeza, sem dúvida, tirando aí aqueles que não são membros de nossas igrejas, e eu acho que a gente, como participante desse grupo, tem que estar bem atento a essas pessoas. Então, por exemplo, nós temos aí o João Briquese, nós temos o Vitor Labate, nós temos aí que começou a vir agora também, o Ronaldo, né? E não é por nada, não. Eu tenho falado para vocês, todos nós temos um desafio. Estou escrevendo isso aí. O único que está cumprindo o desafio sou eu, porque eu estou trazendo gente aí, né? Então, vamos lá, cada um trazer mais um. Mas eu vejo assim, em exceção a essas pessoas que não participam, não são membros de igreja, eu diria que quase com certeza que os demais que estão participando
todos frequentam escola bíblica dominical, que é um negócio que a gente tem visto que está acabando. As igrejas estão acabando, pastores têm não dado importância a isso, eles querem educar a igreja através de sermões, e não é uma perda muito grande das igrejas, e tem muitas igrejas que já não têm escola bíblica dominical. E olha, a gente sempre fala o seguinte: a escola dominical, eu falo por mim, posso falar por muitos aí. A escola bíblica dominical é que nos fez chegar aonde nós estamos, com esse olhar de responsabilidade, com esse olhar de ser realmente membro ativo na igreja e não ser um membro eventual. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Eu já disse aqui, quando eu dou aula na BD, já falei várias vezes isso. Há 20 e poucos anos atrás, eu ouvi de membros da nossa igreja aqui, um membro específico, que inclusive era seminarista, estava estudando na Faculdade Teológica lá de Bauru, e ele, sendo, vamos dizer, perguntado: mas você não vem na escola bíblica dominical? Quer dizer, um seminarista, hein? Né? Não, eu não preciso vir na escola dominical, eu estudo a Bíblia em casa. Esse jargão tomou conta, né, de muitos que acho que alguém falou aí que isso é linguagem de desigrejado, né? Desigrejado tem muito dessa conversa. Eu não preciso da igreja, a comunhão é minha com Deus, tal, não sei o quê, eu sei estudar, eu sou autodidata, aquela coisa que a gente tem ouvido aí. Mas EBD é um negócio fundamental para a gente criar esse corpo, né, de entender que a igreja é realmente a base para a nossa vida e tudo isso que o senhor falou. É lá que a gente aprende a ser isso, ser aquilo, é lá que nós temos comunhão. Apesar de ser uma comunhão, apesar de ser uma igreja com pessoas, né, é uma reunião de pecadores, mas a igreja é para isso mesmo, é para reunir os pecadores e um ajudar o outro, um fortalecer o outro, um tá, vamos dizer, né, acompanhando a vida do outro. Imagina, nós como pecadores sem igreja, né? Pensa nisso, né? Vamos pensar assim, imagina você fora da igreja. Eu fico apavorado se eu pensar nisso, né? Então, a igreja faz falta. Mas é isso aí. Obrigado, pastor. Vai lá, Lodival. Bom, primeiro, agradecer a Deus pela vida do Theo, por essa palavra tão sólida, biblicamente, com relação à importância da igreja nas nossas vidas. É lá que a gente aprende a amar e a gente sente que é amado. Porque, às vezes, nós estamos numa situação tão chata, tão triste, e, de repente, alguém nos dá uma palavra e, às vezes, nem está sabendo do problema. E, às vezes, Deus nos fala dessa forma. Às vezes, a pessoa nem sabendo está do nosso problema, e na igreja alguém vem com uma palavra, e até do púlpito vem uma palavra de orientação, de fortalecimento, de carinho, de abraço, né? E é importante. Theo, muito feliz na sua palavra. Obrigado. Isso fortalece os nossos pensamentos e nos faz rever os nossos atos, né? Porque conceito, às vezes, a gente tem um conceito, mas não obedece os conceitos. Mas, obrigado, Theo. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, Lorival. Boa palavra. Amém. Theo. Oi? Teve a brincadeira no começo aí, ainda bem que o pastor Zé Ayrton não está aí, né? Ele está entrando na sala, viu? Acho que alguém já falou para ele o que você falou e ele está vindo aí para dar um palpite aí, hein? Ele estava tentando Ainda entrar. bem que eu terminei minha mensagem a tempo, hein? Mas ele estava tentando entrar aqui, acho que queria dar uma palavra para nós aí. Talvez a Eu gente pedi a gravação. Oi? Eu vai pedir a gravação para assistir.
Não, O pastor Neilton Eli está está na aí de sala, Zé olho Carlos? também. Não, ele estava tentando entrar, era José Ayrton da Silva, né? Isso, Ele isso. estava tentando entrar aqui, mas eu acredito que ele estava no celular. Então, estava Ah, talvez ele tente entrar novamente, mas ele estava tentando entrar nesse exato momento, enquanto o Ademir ou o Lorival estavam falando aí. tá Muito certo, bem, tá mais certo. alguém aí? Ô, Moura, deixa eu falar só uma outra coisinha para você, para Sim, vocês. Eu estava refletindo em tudo isso, porque essa reunião ela foi muito boa mesmo hoje, a né? reunião de hoje foi excelente. Foi incrível. E tem um versículo que ele é bem citado lá em Apocalipse, que ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às Essa Igreja. igreja, a igrejas. igreja, ao povo de Deus. Pois é. São Então, 7 vezes que é dita essa frase, né? é isso aí. Você vê como é que é, né? É. Muito Mas eu bom. acho que a reunião é justamente isso, né? É, a gente, inclusive, fez uma opção nessa reunião de não, talvez a gente mude, claro, né? Mas de ter assim, não ter um tema, vamos trabalhar com esse tema, tal. A gente tem deixado os preletores escolherem o tema, até porque é mais confortável para eles, né? Então você pega, assim, alguém falou aí, né? Essas reuniões para nós têm sido um negócio fantástico, né? Então você pega um assunto como esse, né? O tema, inclusive, do jeito que o Theo coloca, ele cativa, né? Igreja, colunas e paredes, ele mudou aí, colunas, parede, igreja, né? Aí você pega o tema você já fica pensando no que o pastor Tarcísio vai falar no sábado, né? Ele vai falar sobre a plena felicidade do crente, né? Você pega o que o pastor Paulo Xavier falou no ano passado, 5 investimentos de um homem de valor. Olha, tem sido de uma riqueza, de uma profundidade muito grande essas nossas reuniões. E o que a gente lamenta é o seguinte: tem gente perdendo, e poderia estar sendo muito bem abençoado nisso, né? Mas tem sido excelente essas nossas reuniões. Mais alguém aí? Se não, podemos encerrar, é isso? 9h25. Ô, ô Oi, Moura, Rodolfo. deixa eu falar só uma coisinha. Você tem mandado aí a reunião para a gente está publicando ela também lá na UDBS, está compartilhando o link. Eu acho que é importante a gente também enviar esse link depois, entendeu? O link foi compartilhado lá no grupo dos diáconos, por exemplo. A gente pegar esse link e mandar para frente, entendeu? Eu acho que Sim, é importante, porque pode acontecer de ter algum irmão que nesse horário ele tem trabalho, tem alguma isso tem dificuldade. mesmo. Alguém pode ouvir a mensagem e ser edificado, entendeu? Então eu acho que Sim, a gente não só participar desse momento, mas a gente pegar esse momento aqui e compartilhar ele o máximo que a gente puder, eu acho que é importantíssimo, tá bom? com certeza. Mas o que a gente espera é que aqueles que frequentam, de repente, nem preciso frequentar, depois eu recebo um link, né? Pode ter isso aí também. Mas eu acho que é importante, sim, deixar o link disponível. Podemos encerrar? Iso, Ô, Moura, prazer. só o irmão Isos, falou com ele? O Iso está aqui, ó, está do meu O lado. irmão Opa, Isos, né? É o Oi, irmão É o Isos, Iso. fazia Iso aí, tempo ó. que ele não via, da Antonieta. Prazer em vê-lo. Opa, prazer todo Bom meu. dia, Iso. Meus irmãos me perdoem aí devido aos atropelos de muitos compromissos, algumas coisas, mas eu fico feliz de ter voltado e encontrado um grupo cada vez maior. Deus continue abençoando a todos os irmãos aí, compartilhando essa experiência para a edificação da nossa vida. Na verdade, Amém. E Oi, pode falar isso. hoje é dia 6, né? Dia 6. 6. Então eu peço aí as orações, a despedida minha de solteiro daqui a uns 13 dias, estou contraindo matrimônio. Olha aí, o Mas Iso, hein? Então, Deus tenha misericórdia e possa abençoar essa nova caminhada aí. Amém, Iso. E dê O tudo pastor certo. Eli, gostaria até que o pastor, até se ele pudesse, tem um carinho muito especial com ele.
pudesse encerrar também com uma oração nesse sentido, abrangindo a todos. Beleza, vamos encerrar sim. Vamos encerrar, então, a pedido aí, viu, pastor Lili? Está tudo bem? Abre o som aí, né? Está aberto. Pois bem. Isso, o senhor Está pode bem. encerra para nós aí a pedido do Iso, né? E Tá lembrando bom. aí da vida dele e a despedida de solteiro. Daqui 2, 3 semanas está casado de novo, né, Vitor? Tá certo. Ok, apenas uma pequena reflexão, né? E já que os irmãos são pensadores e são os guardiões da Igreja de Cristo, né? E eu quero, para que os irmãos desenvolvam mais esse tema, a diferenciação entre o templo e a igreja, né? O Theo falou bastante sobre o templo, né? A igreja como um outro elemento que faz constituição, faz parte desta definição da igreja. E o outro irmão refletiu muito bem sobre Apocalipse e essas coisas. Enviei pelo meu espírito às igrejas. As igrejas não existem por vontade humana, mas é uma organização divina. A igreja é um lugar. A importância dela, porque é um lugar onde nós choramos e um lugar onde nós sorrimos. Amém. E Deus, então, se revela à igreja através da sua liturgia, já seja na confissão de pecados, já seja na adoração, já seja na edificação da palavra, né? Então, a igreja está e sempre estará na ordem do dia. Os templos podem acabar, mas a igreja jamais. Vamos orar? Obrigado, Deus, por estar participando desta igreja, esta igreja virtual, na qual nós nos edificamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, faz bem ao nosso coração. E como nós aprendemos. Obrigado pela existência deste grupo, deste programa que todos os sábados nós ouvimos. Muito obrigado pelo Moura, obrigado também pelo Theo, sua palavra tão edificante, e porque faz-nos muito bem ouvir e também faz-nos muito bem ver estes irmãos, ainda que de longe, mas presente em nosso coração. Amém. Siga conosco, abençoando também o irmão Iso, o seu pedido que ele fez, e que tenhamos um final de semana muito feliz, que as tuas igrejas sejam edificadas através das mensagens que ouviremos no dia de amanhã, bem como a escola bíblica dominical. Unja aqueles que vão nos falar. Assim nós oramos agradecidamente e o fazemos no precioso nome de Jesus. A ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.